Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Olha, temos muitos assuntos para discutir hoje, mas será que são os assuntos mais importantes do nosso país? Será que são os assuntos que resolvem o nosso problema? Bom, você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, venha fazer parte aqui da nossa sala de reflexões. E eu quero agradecer a todos vocês que têm ajudado aqui o nosso conteúdo a chegar em muitos lugares. Nesses últimos 30 dias, completamos, só nesses últimos 30 dias, mais de 3 milhões de visualizações dos nossos vídeos só aqui no YouTube. Fora as outras pessoas que estão replicando, reproduzindo os nossos vídeos nos seus canais, nas suas plataformas, né? Se você gostar, dê um joinha, compartilhe, mas faça logo isso agora. Pumba, clica aí e vamos embora. Gente, se a gente se ocupar com as pautas do cotidiano, assunto não vai faltar. A questão será que a novela que nós estamos vivenciando no nosso cotidiano é obra do acaso? Ou será que tem algum tipo de engrenagem que opera de um certo modo para que a gente fique submergido no meio desse mundaréu de informações e não preste atenção em outras coisas? E até o pessoal que defende o governo contra o comunismo, contra ameaças alienígenas, enfim. Será que esse pessoal tem alguma noção do que de fato acontece no meio dessa trama toda? Será que eles conseguem identificar quem é que está roubando o povo brasileiro? Quem é que está se dando bem enquanto eles ficam com essa alucinação de focar as energias deles para um lado, enquanto do outro lado, dentro da própria casa deles, estão ladrões, gangsters operando sem que eles se deem conta desse tipo de situação? Bom, vamos analisar aqui algumas questões. Bom, em primeiro lugar, no vídeo anterior, eu apresentei para vocês, para quem não conhecia, o senhor Walter Lippmann, né? Já morreu. Ele é considerado o maior jornalista dos Estados Unidos do século XX. E muito mais pelo que ele produziu em ciência política do que ele produziu no jornalismo. Esse cara cunhou a expressão Guerra Fria para sintetizar o sentimento, a ansiedade que havia no mundo por conta de uma iminência de uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética. E cunhou a expressão para se dirigir à sociedade ou para identificar quem é a sociedade no mundo que a gente vive, né, como o rebanho desorientado. Então, os espectadores que são nas suas casas, ou que estão escutando rádio, ou que leem jornais, na verdade, todos nós faríamos parte de um grande rebanho desorientado que precisa de orientação, obviamente, voltado a garantir a manutenção da sociedade que gera privilégios para pequenos grupos. Os pequenos grupos, eles têm noção da importância de se operar em direção da opinião pública, controlar a opinião pública. Então o Sr. Walter Lippmann escreveu vários livros sobre o tema e teve muitas experiências de governo onde essas experiências foram bem-sucedidas, de manipular a opinião pública nos Estados Unidos para apoiar uma coisa ou para rejeitar outra coisa. Esses experimentos são praticados no mundo inteiro e no Brasil também. No Brasil, quando você joga, através dos grandes meios de comunicação, um sem número de informações que orientam o nosso temor do dia a dia, nossas alegrias do dia a dia, nossas ansiedades do dia a dia, de um certo modo, é a manipulação da opinião pública de uma maneira geral. E aí tem um filósofo que ajudou essa gente toda a pensar nessa direção, que foi o Hegel. Quando ele, estudando o assunto também, ele cunhou uma frase que era a seguinte: a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Ou seja, nós só agimos em relação às informações que a gente recebe. Isso assim no plano pessoal. Se eu não tenho informação que eu estou tendo alguma doença, eu não vou me tratar, só vou descobrir quando eu estiver já para morrer, né? Se é que você está conseguindo entender no meio dessa história toda. Então, é fundamental para a manutenção da estrutura de poder que gera dinheiro do rebanho para pequenos grupos, que o rebanho não seja informado daquilo que está acontecendo. Aí você pode ficar com uma interrogação na sua cabeça. Mas os meios de comunicação não nos informam no cotidiano do que acontece?
Sim, eles informam que teve uma tragédia, que morreu tantas pessoas em tal lugar, que tantas outras foram enterradas, que o prêmio da loteria foi X, que o jogo de futebol foi Y, que a variação da moeda foi para lá, a variação foi para cá. Isso tudo eles informam, mas eles não vão fundo no questionamento sobre o porquê que esses problemas aconteceram. Por que é que nós temos mortalidade infantil no Brasil? Aí eles vão chegar à conclusão que é que está faltando investimento em saneamento básico. Mas por que não tem investimento? É porque o orçamento do Estado não dirigiu dinheiro para aquilo. Mas não dirigiu porque não tem dinheiro? Não, dinheiro tem. Só que não existe uma priorização política dos governos que se passaram ao longo desses tempos em pegar dinheiro que é para pagar, que eles usam para pagar juros, para alimentar a ciranda financeira, para jogar nas áreas estratégicas. Então, esses assuntos, eles são sonegados do povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe que paga as mais altas tarifas de energia elétrica, de combustível, de telefonia, de gás, enfim, várias coisas que o Brasil já tem uma estrutura, o Brasil já é autossuficiente, a gente paga muito mais do que pagam outros povos proporcionalmente. Aquilo que a gente paga de imposto nas coisas também são muitas vezes superior ao que acontece em outras partes do mundo. O que a gente compra no Brasil tem muito mais impostos do que você compra em outras partes do mundo. E o caixa que é feito com todo esse sugar das energias do povo brasileiro não retorna para o povo brasileiro. Serve para alimentar esses grandes sistemas que tem em algumas famílias brasileiras o controle desse poder de informar as pessoas. Então a gente é bombardeado no cotidiano. Se a gente entrar aqui no site do UOL, tem informações importantes aqui. Agora saiu do ar aqui, vamos seguir em frente. Por exemplo, a informação importante é que o PDT entrou com o 24º pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. 24º. Isso aí vai lá para o colo de Rodrigo Maia. E por que essa coisa não tem um segmento? Já coloquei para vocês. Saindo Bolsonaro, entrando Mourão, o que resolve na nossa vida? Teremos um governo patriótico, por fim, né? O site aqui vai informar para a gente que o dólar bateu a mais alta cotação da história. Por que isso está acontecendo? Por que a moeda brasileira é que mais perde valor em relação a outras moedas do mundo inteiro? Será que o nosso governo aqui está dando razão para que isso aconteça? A gente tem as notícias do cotidiano. O general Braga Neto ontem, ele fez a coletiva de imprensa, onde simplesmente o ministro Guedes é desmoralizado, aparentemente, no meio dessa trama. Praticamente o velório do Guedes foi feito nesse programa de ontem, quando foi apresentado, nessa coletiva de ontem, quando foi apresentado um projeto de investimentos da área de Guedes, ou seja, investimento econômico, um projeto de infraestrutura, mas o Guedes não foi consultado, o Guedes não está nem sabendo, tanto é que o Guedes nem foi essa cerimônia. Os auxiliares / cupinchas de Guedes também não estavam sabendo de nada. Esse Matar, que é o entreguista mor da República, ele disse que o Brasil não tem dinheiro para fazer esse investimento. Então o que Guedes está fazendo? Que maluquice é essa que está acontecendo? Bom, a gente poderia ser induzido a crer que o Guedes está desprestigiado, que o projeto econômico do governo já foi para o ralo. De fato, nós estamos vivendo um grande pandemônio. Essa novela que distrai a nós o tempo todo, ela acaba escondendo que muitas coisas que poderiam ser feitas para atenuar o sofrimento do povo brasileiro, ou desigualdade ou desequilíbrio, isso não é sequer mencionado. Nós não temos debate por que os bancos não são taxados nos seus altos lucros. A gente não tem informação por que os aposentados continuam a ser roubados no seu consignado, por que o governo destinou mais de 1,2 trilhão para banco, por que os bancos, ao conceder empréstimo, agora quem está enforcado, estão arrancando o couro de quem consegue empréstimo. Está sendo absolutamente inviável conseguir empréstimo para poder salvar suas empresas. Por que os planos de saúde continuam a ter os lucros que têm, os dividendos que têm? Por que a gente paga os mais altos tributos nos serviços brasileiros? Por que as empresas que se acumpliciaram junto com o Estado para sugarem serviços que o Estado proporciona mandam tantos recursos para fora
em termos de dividendos, é obviamente uma estratégia de esconder esses debates do povo brasileiro. E tome Ratinho, e tome Big Brother, e tome Datena, e tome Jornal Nacional, e a gente não acaba por discutir nenhum desses problemas. A gente se ocupa com um ministro que parece um Drácula, e a gente se preocupa com outro que é um terraplanista, um outro que tinha que estar numa clínica psiquiátrica, e a gente não presta atenção nos principais, que são os ladrões, que são os caras que estão operando com a montanha de dinheiro e estão fazendo tudo para manter o povo alienado, o povo sem saber que é roubado, sem saber que paga as mais altas taxas, sem saber que tem cada vez mais direitos sonegados. Isso tudo faz parte de uma grande engrenagem. Ainda bem que a gente tem esses canais. Eu não sei, esse programa hoje pode estar parecendo um pouco fechado, mas eu considero que esse tipo de discussão ela deve ser puxada também, porque a gente está nesse redemoinho. A gente fica brigando com esses caras da ultradireita porque eles são loucos, eles, como eu disse a vocês, eles ficam se autoproclamando patriotas, eles acham que só eles são patriotas, eles acham que eles são nacionalistas, que só eles são nacionalistas, eles acham que Bolsonaro é nacionalista, que aí é um delírio total, né? E não percebem que o roubo está sendo patrocinado pelo governo que eles chamam de patriótico. Um governo que está arrebentando com a soberania nacional, que está entregando as nossas reservas, está dilapidando tudo aquilo que foi economizado com o sangue, suor e lágrima do povo brasileiro, está entregando nossa infraestrutura, está sufocando o nosso parque industrial, nossa capacidade de produzir energia, enfim, tudo isso para beneficiar pequenos grupos. E os militares que estão dentro dessa comédia chamada governo Bolsonaro estão fazendo papel de cúmplices, papel de figurantes, né? Eles são figurantes dessa novela. A trama toda é gerenciada pela essa plutocracia, pelas famílias que controlam o banco, pela família Marinho, pelas outras famílias que têm os meios de comunicação, por alguns industriais e alguns grupos transnacionais, grupos de investimento, que pegaram o Estado, meteram as duas presas na jugular do povo brasileiro e extraem o máximo que podem. Gente, como eu disse a vocês, existem muitos temas para serem tratados, mas hoje eu acho que esse programa foi um programa para tratar desse pano de fundo. Como o rebanho desorientado, ele é tutelado de uma forma estratégica, de uma forma bem pensada, de uma forma bem arranjada, para que não pense nos reais problemas da nossa nação. Isso acontece também em outros povos, infelizmente, mas com as redes, a gente vai furando os bloqueios, a gente vai chegando com as nossas palavras e quem sabe a gente consegue chegar ao maior número de pessoas um dia para que a gente consiga colocar essa gente toda contra a parede, né? Bom, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, gente. Tchau!